Ela é forte, independente, racional, orgulhosa. Ela se defende com argumentos, com distância, com aquele tom de quem não precisa de ninguém. E a maioria dos homens, ao ver isso, faz duas coisas. Ou tenta agradar demais, ou tenta desafiar de menos. Os dois erram, porque o orgulho feminino não se vence com força e nem com bajulação. O orgulho feminino se desarma quando ela é tocada num lugar que não esperava, quando a frase certa atravessa a defesa, sem atacar o ego. E essa frase existe. Ela é sutil, parece leve, mas quando dita do jeito certo, faz o corpo dela reagir e a mente dela recuar. Não com raiva, com silêncio. Porque pela primeira vez, ela se vê sem a armadura. E ao invés de se sentir atacada, ela se sente percebida. Esse vídeo é sobre isso. Sobre a única frase que tem o poder de fazer uma mulher orgulhosa baixar a guarda, sem se sentir diminuída. Não é manipulação, não é técnica, é leitura emocional profunda. É estoicismo aplicado à linguagem. Você vai aprender hoje como desarmar sem invadir, como impactar sem ferir, como dizer algo tão certeiro que ela não consiga rebater, porque o corpo dela já respondeu antes. E antes de continuar, me responde com honestidade. Você já viveu um momento em que ela parecia inalcançável, mas uma única frase sua fez ela baixar os olhos, respirar mais fundo e ficar em silêncio? Se sim, escreve nos comentários. Eu disse. Ela calou, porque às vezes o que quebra o orgulho de uma mulher não é o confronto, é a precisão. E quando a precisão vem com domínio emocional, ela não foge, ela se entrega. Ela diz que não precisa, diz que tá bem sozinha, que não se apega fácil, que não se impressiona com qualquer um. E você acredita. Acredita porque ela fala com firmeza, olha nos seus olhos com segurança, mantém o corpo alinhado, a fala afiada, a postura intacta. Mas por trás disso tudo, há algo que poucos enxergam. O orgulho dela não é vaidade, é proteção. Ela não quer vencer você, ela quer sentir que não vai perder a si mesma. Por isso, ela te testa. Por isso, ela provoca. Por isso, ela joga verdades frias e se afasta no segundo seguinte. Não é sobre você, é sobre ela. Sobre a história que ela carrega. Sobre tudo que já a fez sentir menor por se mostrar demais. E quando você tenta bajular, ela se fecha. Quando tenta confrontar, ela se arma. Quando tenta provar que é diferente, ela te compara. Mas aí, aparece um homem que faz diferente. Ele não entra na luta, nem se curva à postura dela. Ele simplesmente observa, com calma, com silêncio, com um olhar que não julga, mas também não implora. E quando ela solta mais uma frase orgulhosa do tipo, eu sou difícil mesmo, poucos aguentam, ele apenas sorri, se aproxima devagar e diz, você não é difícil, só cansou de ser mal interpretada. Silêncio. Ela trava, por dentro e por fora, porque ele não bateu de frente, mas também não cedeu. Ele leu ela. E pela primeira vez, ela se vê sem as palavras de defesa. Porque você não tocou no ego, você tocou no motivo por trás do ego. E esse toque é cirúrgico. Ela pode não responder, pode até rebater com uma piada, mas o orgulho que sustentava a distância já não é o mesmo, porque agora ela sabe que foi percebida, e mais ainda, foi acolhida, sem romantismo, sem promessa, sem necessidade. Você disse pouco, mas o que disse foi exato, e essa exatidão é o que desarma. Se você já viveu isso, se já sentiu que uma frase sua quebrou a rigidez dela, comenta aqui, eu li por trás, porque o homem que lê o orgulho não desafia, desmonta, com presença, com palavra certa, com estoicismo na pele. Ela percebe que não te afeta, diz algo provocador. Você sorri, tenta inverter o jogo. Você muda de assunto, se afasta. Você não corre. E o que era segurança nela vira incômodo. Ela começa a se perguntar, por que ele não reage como os outros? Será que ele não sente? Será que ele já me entendeu demais? E é aí que ela começa a quebrar por dentro. O orgulho dela sempre funcionou como defesa, como um filtro emocional para afastar os frágeis. Mas diante de você, esse orgulho parece inútil, porque você não quer vencê-la. Você só está ali, observando, sentindo, sem se abalar. E o que você diz vem desse lugar. Você não fala para comover, fala para mostrar que entendeu. Como quando ela diz, eu me basto, não preciso de ninguém.
E você responde: eu sei. Mas o problema é que às vezes quem mais se basta também é quem mais sente falta de ser tocado sem ser consertado. Ela silencia, o olhar se perde por um segundo, a respiração muda, o peito desarma, porque o que você fez aqui foi tirar a arma da mão dela, sem tirar o valor dela. Você validou a força, mas mostrou o peso que ela carrega por dentro dela mesma. E quando um homem faz isso com calma, com postura, com domínio emocional, ela não sabe se defende ou se entrega. Ela pode desviar o assunto, pode até dar risada, mas por dentro uma muralha caiu, e você não precisou levantar a voz, nem repetir. Só disse o que ninguém teve coragem de dizer, porque ninguém vê, mas você viu. E isso, para uma mulher orgulhosa, vale mais do que 1000 elogios. Se você já viveu esse tipo de resposta, aquele momento em que ela se calou e você soube que entrou, escreve nos comentários: eu disse o que ela nunca ouviu, porque o homem que desarma sem humilhar não precisa provar mais nada. Ela começa a se mostrar diferente, mas não de forma óbvia. Ela fala menos, mas o olhar é mais longo. Ela sorri com menos sarcasmo, mas o toque é mais demorado. Ela não vai dizer: você me tocou, você quebrou meu orgulho, você me desarmou. Ela vai mostrar, no jeito de responder, no tempo que demora para sair, no cuidado que começa a ter com o que diz perto de você, porque agora, pela primeira vez, ela sente. Você viu quem ela é e não fugiu. E isso, para uma mulher que construiu a vida inteira em cima da própria defesa, é um ponto de virada. Ela pode continuar testando, pode ainda soltar frases como: você é calmo demais, parece que nada te toca, mas por dentro, ela está tentando entender como um homem pode estar tão presente, sem precisar se afirmar. E aí você responde, sem pressa, sem pose: é que eu aprendi a sentir sem me desmontar. E isso muda tudo. Pronto, você não entregou emoção descontrolada, você entregou estrutura. E o corpo dela reage, porque essa é a linguagem que o feminino mais deseja, mas raramente encontra. Força que não precisa provar. Você não tentou vencer o orgulho dela, você esperou ele cair. E quando caiu, você não comemorou, você apenas ficou. Ela olha para você agora e sente que pode ser mulher sem ser julgada, que pode ser intensa sem ser cortada, que pode ser frágil sem ser dominada. Você virou memória emocional, e ela nem sabe como aconteceu. Se você já viveu isso, esse momento onde ela baixou a guarda sem perceber, e você sustentou com honra, comenta: eu fiquei quando ela caiu, porque o verdadeiro homem não entra para vencer, entra para sustentar. Ela vai lembrar, talvez nunca diga, talvez até fuja de você, mas vai lembrar. Vai lembrar da frase que você disse com calma e que fez o mundo dela parar por um segundo. Vai lembrar que tentou rebater, mas que as palavras não vieram, porque o orgulho dela não achou espaço para se defender. Você não atacou, você leu, e isso foi mais forte do que qualquer confronto. Você atravessou, com respeito, com firmeza, com a linguagem de quem não precisa ganhar, só precisa estar. E essa presença, quando vem de um homem que se sustenta, se aloja onde ela mais tenta proteger. Ela pode encontrar outros, pode sorrir, pode até se apaixonar de novo, mas nenhum vai ter dito o que você disse, do jeito que você disse, na hora em que ela mais precisava ser vista e não dominada. E é por isso que você permanece. Porque quando um homem tira o orgulho de uma mulher, sem tocar no ego, ele entra onde nenhum outro foi. E ela sente. Sente no corpo, sente na lembrança, sente no silêncio. Se esse vídeo te lembrou do homem que você é, ou do homem que você está se tornando, escreve nos comentários: eu entro sem derrubar, porque esse é o segredo. Não é sobre quebrar, é sobre revelar. E quando ela se vê diante de alguém que a revela, ela nunca mais volta a ser a mesma.